Hoje estou conversando com Fernanda Oliveira, historiadora e membro da organização do 2º Seminário Internacional Histórias da Pós-Abolição no Mundo Atlântico, que se realizou recentemente no Rio de Janeiro. Fernanda, nós terminamos o outro bloco prometendo abordar a questão da branquitude. Hoje em dia, diferentemente do passado, há muitos trabalhos nessa direção, que procuram ver exatamente o privilégio branco e não a inferiorização do negro. Como é que você se posiciona diante disso? Eu acho que isso é fundamental e, sobretudo, dentro da história. A história é um campo ainda em que essas discussões ainda estão engatinhando. A sociologia, a antropologia, de uma forma geral, a psicologia social tem avançado muito, tem muita produção na academia brasileira e a história começa agora a tatear essas questões. E eu acho que isso é fundamental porque isso é também atentar para uma problemática que já havia sido colocada há bastante tempo. A gente tem, pelo menos em 1903, a obra do Du Bois com As Almas da Gente Negra, problematizando a questão do problema do negro, dizendo que o problema do negro não era um problema do negro, mas um problema que naquele momento a nação norte-americana havia criado para o negro. Uma patologia social da sociedade americana. Que encaminha justamente para aquilo que o Guerreiro Ramos trouxe para o Brasil para pensar a patologia social do branco na década de 50, e nós estamos nos anos 2000 e nós ainda não conseguimos avançar muito nesse sentido no campo da historiografia. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, acredito que é fundamental, porque é isso, é deslocar também o problema que está sempre centrado no negro. Se esquece de pensar como que esse problema ele foi criado. E os estudos de racialização apontam para isso. O trabalho da Vlamir Albuquerque para pensar a Bahia, por exemplo, já apontava para isso, a necessidade de atentar para as medidas públicas, por exemplo, as medidas políticas do Império, ali no ocaso do Império, do surgimento da República, de como foram criadas medidas políticas, de fato, né, que eram racializadas, porque a gente também tem essa ideia de que o Brasil não teve nenhuma medida de cunho racializado. Não teve segregação oficial. É evidente. Então é isso, porque sempre se compara muito com os Estados Unidos. E claro que são processos históricos bastante diferentes, mas a forma como o Brasil gestou suas políticas também foi pautada numa questão racial. E isso, se a gente vai falar de um racismo antinegro, a gente está falando de um grande sistema onde a gente precisa perceber, por um lado, essas questões que alcançam o grupo negro. Se alcança os grupos negros negativamente, tem um outro lado que é privilegiado. Se alguém ganha, alguém perde. Alguém perde. Então, a gente precisa entender quem é esse alguém que ganha, sobretudo se a gente está com olhos no futuro, se a gente quer construir uma sociedade que seja de fato igualitária e que a gente possa avançar de fato na questão de desconstruir privilégios, passa por, num primeiro momento, reconhecer privilégio. Branquitude é isso, é reconhecer um privilégio branco, passar por um letramento racial, um pouco do que a Lia Schuckmann vinha trabalhando, do que o Lourenço Cardoso vem trabalhando para pensar a branquitude. Então, acho que a gente tem muito a ganhar com esses estudos que estão sendo produzidos no Brasil e a história precisa avançar nesse sentido, porque isso é fundamental, isso é um traço estruturante da história desse país. Uma grande novidade, muito bem-vinda novidade, na luta contra o racismo no Brasil tem sido a assunção de um protagonismo pelas mulheres negras. Vamos ver um vídeo sobre isso? Vamos lá. Dentro do projeto Afromemória, 21 anos de história em movimento, o capítulo sobre as mulheres negras exibe um conteúdo enriquecedor. A participação das afrodescendentes no difícil processo de emancipação da população negra. A presença das mulheres foi fundamental para a ampliação do debate nacional sobre o racismo. Com a sua participação, o movimento negro fortaleceu o processo de emancipação da população de origem africana. Na nossa sociedade, quer dizer, as classificações sociais, no caso, a racial, sexual, né, entrando aí também, fazem da mulher negra este ser, assim, né, que é objeto dos mais sérios estereótipos existentes na nossa sociedade. E no caso do teatro, do cinema, da televisão, o que a gente vai perceber é justamente isso, né? Nós temos grandes atrizes, nós temos figuras, por exemplo, como uma Zezé Mota, como uma Léa Garcia, como uma Ruth de Souza, como a Chica Xavier, como a Zenaide, essas mulheres assim, de uma força de interpretação extraordinária. Mas o que a gente percebe é o seguinte, que o espaço delas já está pré-determinado dentro desse espaço, né?
Lélia Gonzalez falou isso, pelo menos quase mais de 20 anos atrás, quase uns 30 anos atrás. Essa realidade permanece? Essa realidade permanece. E é interessante perceber que esse protagonismo feminino ele não é uma coisa nova. Ele é uma coisa que talvez seja mais um dos traços marcantes da nossa identidade. Mas esse protagonismo em outros espaços de visibilidade, ele começa a romper outras barreiras agora. E isso está conectado com o que nós já falamos antes, com a questão, sobretudo, das cotas. Eu acho que as mulheres negras, me parece, hoje, elas começam a ocupar outros espaços de poder em maior número, o que ainda é bastante insatisfatório. Acaba de ser uma pesquisa sobre a pós-graduação, sobre mulheres negras docentes nas universidades públicas brasileiras. Mínimo, né? É um percentual super baixo, não chega a 1%. Então, ainda é pequeno, mas a gente tem alguns avanços. E desde esses avanços, a gente vai construindo outros espaços que contribuem para uma outra narrativa sobre a história desse país, sobre uma outra narrativa sobre a história do povo negro, e uma narrativa que é plural, inclusive, para pensar a sociedade brasileira, porque é isso, são grupos de mulheres, isso é importante que se enfatize, em geral são coletivos, são mulheres que fazem parte de outros grupos também, que chegam nesse lugar, e que mais que isso também são bastante relacionadas com o seu grupo de origem. Então, elas reivindicam, nós reivindicamos uma outra narrativa histórica, e isso pluraliza também. Então, eu acredito que é isso, a simultaneidade dessa experiência diaspórica, ela traz o novo e aquilo que já não é tão novo, aquilo que é uma experiência compartilhada, um legado de mulheres negras, com uma nova face que tem a ver com essa contemporaneidade. Política. Essa é uma área na qual, aparentemente, nós não avançamos muito. Negros em geral, mulheres negras particularmente. Qual a sua opinião sobre isso? Eu tendo a concordar que ainda a gente está precisando dar passos maiores, assim. E a gente deu alguns passos, mas esses passos eles foram bruscamente impedidos de terem sequência, não é? A gente tem uma série de exemplos aí na história, sobretudo das mulheres negras, de uma dificuldade uma dificuldade imposta, evidentemente, de não dar sequência. Mas, por outro lado, isso cabe exatamente quando a gente fala de uma política institucional, que é um espaço de poder fundamental. Mas, por outro lado, a gente também não pode deixar de reconhecer esses outros espaços de política que sempre fizeram parte das nossas experiências negras. A gente vem desde um período de escravidão, de coletivos, de pequenos coletivos, chegando no grande exemplo do Quilombo, mas várias outras formas de coletividade negra, passando pelas irmandades, enfim, passando pelos clubes negros, e aí uma série de outros agrupamentos e de formatos coletivos que a gente tem, sobretudo a partir da década de 70, onde as mulheres negras sempre tiveram um protagonismo bastante presente, bastante forte. Então, eu penso que é isso, essa simultaneidade, ela marca a nossa história. A gente está sempre disputando outros espaços, nos espaços que, por excelência, nunca foram nossos. A gente tem muito mais dificuldade de dar sequência, a gente entra, mas tem dificuldade de permanecer, muitas vezes expulsas desse lugar, impedidas de continuar nesse lugar, mas, por outro lado, tem vários outros agrupamentos onde a gente continua fazendo esse trabalho de base que é fundamental e esse cuidado que é coletivo também. Você mencionou os clubes negros. Qual o papel desses clubes? Nossa, aí é aquilo que eu venho me debruçando assim, ao longo da minha trajetória acadêmica. Os clubes negros têm um papel fundamental em termos de movimento social negro. Pelo menos a gente tem clube no Brasil, pelo menos desde 1872, com a primeira experiência que é em Porto Alegre, Floresta Aurora, criado ainda durante a escravidão, tendo por objetivo comprar cartas de alforria, assim como também conduzir para enterramentos. E a gente vai ter, os clubes negros, eles vão passar por uma série de transformações que estão relacionadas com suas épocas, em termos de objetivos que eles vão pleitear. E isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que sempre se manteve o espaço da sociabilidade negra, e pensar que a sociabilidade é um espaço de luta política também, de um espaço de formação de autoestima, de manutenção de coletividade, de formação de famílias, de uma série desses valores que sempre foram tão caros para a comunidade negra, ao mesmo tempo, ao lado desses objetivos, sempre se gestaram outros. Ora com a bandeira da educação, que sempre foi extremamente presente, sobretudo na primeira metade do século XX, a gente tem uma gama de clubes que vão ter, por exemplo, escolas nas suas sedes.
Um dos clubes que eu pesquiso, que é o Clube Cultural Ficaí de Pelotas, que ainda está em atuação, que foi criado em 1921, ele teve uma escola na sua sede na década de 50, uma escola pública, uma escola financiada com o apoio do Estado do Rio Grande do Sul. Então, ter uma escola nessa sede diz sobre os objetivos políticos desses espaços, das microformas de poder também que esses coletivos nunca abriram mão. E aí a gente vai passar pela década de 70, com os bailes black, a gente teve aqui no próprio Rio de Janeiro com o Renascença Clube, e chega até os nossos dias com esses clubes ainda operacionalizando como um espaço de resistência negra e de identidade negra, um lugar onde se reconhece como clube de negros e que rompe outras barreiras também. Isso eu acho que é fundamental para a gente pensar essa complexidade da cultura negra, né? A cultura negra está extremamente relacionada com política, ela não cabe só na questão da sociabilidade, ela não cabe única e exclusivamente na questão do lazer, ela é muito mais ampla que todas essas questões, e os clubes têm um papel fundamental, ora para gestar outros protagonistas, né? Foi um espaço onde surgiram grandes lideranças políticas, homens e mulheres negros aí também dentro desses lugares, para irem para outros lugares e voltarem para esses espaços também. Então, eu acredito que é uma organização do movimento social negro que a gente, inclusive, precisa resguardar, porque muitos desses espaços têm passado por uma série de problemas de manutenção de sede, de continuação de suas atividades, tendo em vista que a maior parte deles hoje já não conta com um grande número de associados, acaba que depende muito mais do seu espaço físico, sobretudo do aluguel da sede. Então, é um espaço que a gente precisa também acolher e trazer junto, porque tem uma grande história dentro desses espaços, desses clubes negros. Agradeço, então, à professora Fernanda, esperando poder contar com a sua presença em outras edições do Coaching na TV, e muito sucesso na sua carreira como militante e ativista do movimento negro. Sou muito grata. Eu conversei com a historiadora Fernanda Oliveira, e para rever essa entrevista e todas as outras é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. A gente precisa sempre acompanhar o Cultine, e o material histórico é fundamental, né? Os vídeos históricos, desde a década de 70 que vocês têm produzido. Muitos parabéns por esse trabalho e que continue firme na luta.